O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade de Pentecostes. Trata-se da vinda do Espírito Santo, é a festa do Espírito Santo. E nós temos na liturgia de hoje 2 relatos do envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. Primeiro, o do Evangelho, que nós acabamos de ouvir, que aconteceu no dia da ressurreição. No final da tarde daquele dia, é a referência que traz o Evangelho de hoje, do primeiro da ressurreição. E depois nós temos um segundo relato de Pentecostes, na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, que foi 50 dias depois da Páscoa. A minha pergunta é o seguinte: por que os apóstolos foram submetidos a 2 Pentecostes? Já não seria suficiente este primeiro relatado no Evangelho de hoje? Por que 2 Pentecostes? E vejam que nesse primeiro relato, nada mais, nada menos, é o próprio Cristo no meio deles que sopra o Espírito Santo. Por que 2 Pentecostes? Neste primeiro relato do Evangelho, Cristo estava no meio deles, apareceu ressuscitado na terra e soprou sobre eles. No segundo relato, a forte ventania do Espírito Santo, ela vem do céu e enche toda a casa. Então, notem, um sopro da terra e um vento do céu. Um Pentecostes da terra e um Pentecostes do céu. São Gregório, ele ilumina a minha pergunta, dizendo que o sopro de Jesus na terra sobre os apóstolos é para infundir o Espírito Santo neles, para que eles fossem capazes de amar o próximo. E por isso eles recebem do sopro da terra, daqui. Para que eles pudessem se amar uns aos outros. Para que eles pudessem amar os diferentes. Aqueles que vivem em outros ministérios, em outros carismas, como nos fez a referência da segunda leitura, nos lembrando que, embora diferentes, nós somos membros do mesmo corpo. Então, o Espírito Santo é dado, primeiramente, com esse sopro da terra, para tornar os apóstolos capazes de amar. A segunda experiência, ela vem do céu. O vento impetuoso que diz a primeira leitura, vem do céu para que nós sejamos capazes de amar
a Deus, para que nós sejamos capazes de dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Então, o Pentecostes da terra para amar o próximo, o Pentecostes do céu para amar a Deus. Eis a finalidade de Pentecostes. É para isso que o Espírito Santo nos é dado, para nos amar uns aos outros, para que sejamos capazes de superar as ofensas, para que sejamos capazes de perdoar. O Espírito Santo nos é dado para que nós sejamos capazes de conviver com os diferentes, com quem pensa diferente de mim, com quem vive diferente de mim. O Espírito Santo me é dado para que eu seja capaz de amar, e em contrapartida, Ele vem do céu para que eu seja capaz de me submeter ao seu senhorio. Se o Espírito Santo não age em nós, nós não somos capazes de dizer: Jesus Cristo é o Senhor, de São Paulo. Não somos capazes. É por isso que o Pentecostes, o segundo Pentecostes dos apóstolos, vem do céu. É uma ventania que vem do céu. Mas eu quero fazer notar, irmãos e irmãs, o contexto em que se dá estas manifestações. O Evangelho começa dizendo assim: ao anoitecer. Os apóstolos, eles estavam num contexto de medo, com portas fechadas. Era o dia da ressurreição, mas eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Eles estavam com medo por causa dos últimos acontecimentos. O clima é de tensão. Nós temos aqui uma demonstração da fraqueza dos apóstolos. E é precisamente neste contexto de fraqueza, de medo, de tensão, que Cristo aparece. Então, vejam, são nesses momentos da nossa vida que Cristo aparece. Nas noites escuras, no entardecer das nossas vidas, quando nós já não conseguimos ver as coisas direito, quando nós já não conseguimos entender as coisas, já está anoitecendo. Vejam, é nessa hora que Cristo aparece, e Ele aparece e diz o quê? A paz esteja convosco. Quer dizer, não tumultueis, não fiqueis perturbados, calma, a paz esteja convosco. Que essa agitação interior, que esse desespero, que esse sentimento de perdidos que vocês estão, se encontrem com a minha paz. Irmãos e irmãs, a paz é o fruto primeiro da ação do Espírito Santo. Por isso, essa palavra também é para cada um de nós. O Pentecostes que Cristo está realizando nessa missa, nas nossas almas, é um Pentecostes de paz. Então, receba hoje essa palavra de Cristo: a paz esteja com você. A paz esteja no seu coração. A paz esteja na sua casa. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo é paz, é ordem, é calmaria. Recebamos nós hoje esse dom pela ação do Espírito de Deus. Porque, por maior que sejam as tribulações, por maior que sejam as agitações interiores, elas não são maiores do que essa paz que Cristo tem a nos dar. São Boaventura, ele diz assim, falando do Espírito Santo: onde houver maior tribulação, ele, o Espírito Santo, leva a maior consolação. Então, grande é a tribulação, grande é a agitação, pois bem, recebam a grande consolação do Espírito Santo. Isso é Pentecostes. Esta paz também, ela vem de Deus para nos devolver aquela experiência de comunhão plena com Deus que o pecado nos roubou. Essa paz, ela está associada ao perdão dos pecados. Veja, a sequência dos fatos desse evangelho. Jesus se coloca no meio deles, lhes dirige essa palavra: a paz esteja convosco. Dirige uma segunda vez,
depois sopra o Espírito Santo e diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Então, a paz, a ação do Espírito Santo e o perdão dos pecados estão alinhados, estão conectados. De fato, quando nós atendemos as confissões, a absolvição, na absolvição o sacerdote diz que Deus te conceda o perdão e a paz. E isso se dá pela ação do Espírito Santo. O Espírito, ele foi enviado para a remissão dos pecados. E uma vez que o Espírito Santo nos perdoa os pecados, essa paz reina em nossos corações. Então, aqui Jesus está instituindo o sacramento da confissão, que acontece precisamente pela ação do Espírito de Deus. Na primeira leitura, o envio do Espírito é de outra natureza. É para a expansão do Evangelho, da boa nova da ressurreição. Pelo envio do Espírito Santo, eles são impelidos a anunciar a todos. E aquele medo que os prendia já não existe mais. O Espírito Santo abre-lhes a porta para o mundo. E eles passam a proclamar a verdade do Evangelho, a boa nova para o mundo. Pentecostes é missão. Veja, uma vez que nós estamos aqui recebendo o Espírito Santo, isso nos exige de nós necessariamente comunicar isso aos demais. Levar essa presença do Espírito Santo aos outros. Hoje pela manhã, quando eu levantei para celebrar a missa mais cedo, eu peguei aqui a pista e estava saindo aquele mar de jovens, 7 horas da manhã. Saindo aquele mar de jovens aqui da festa do lado. Eu olhava e tinha compaixão, porque olhares de uma noite inteira de festa, mas tristes, olhares embriagados, pessoas caídas, jogadas assim na beira da pista. Veja, irmãos e irmãs, se essa realidade não nos inquieta, não nos leva a querer evangelizar, nós não recebemos o Espírito Santo ainda. Se o mundo perdido não nos inquieta, não exige de nós um desinstalar-se, nós não recebemos o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo foi dado a nós, aos apóstolos, para que Cristo pudesse ser conhecido e amado em todas as partes. Portanto, Pentecostes é missão. Ambos os textos, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, eles estão ordenados a uma virtude. Qual é a virtude que o Espírito Santo está infundindo nos apóstolos? A virtude da esperança. Deus lhes dá ânimo, Deus lhes dá vida, Deus restaura-lhes a esperança. Eles estavam trancados, com medo. O que eles esperavam não aconteceu. Eles esperavam que Cristo ressuscitasse de fato no terceiro dia, ali no Evangelho, mas Cristo ainda não tinha aparecido. A esperança deles estava enfraquecida. Então Jesus aparece no meio deles, sopra o Espírito Santo e a esperança é renovada. O Papa Francisco, na bula de proclamação do Jubileu de 2025, ele disse o seguinte sobre o Espírito Santo. Olha o que ele disse: é o Espírito Santo, com a sua presença perene no caminho da igreja, que irradia nos crentes, em nós, a luz da esperança. Mantém-na acesa como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Essa é a ação do Espírito Santo nas nossas almas. Ele dá apoio e vigor às nossas almas. Peçamos hoje, irmãos e irmãs, que esse Espírito venha renovar a nossa esperança. Nesse mundo desesperado,
nesse mundo desnorteado, é o Espírito Santo quem vai renovar a esperança nos corações. Eu quero concluir lembrando o ensinamento de Santo Ambrósio, em que ele fala dos lugares onde o Espírito Santo é derramado. Ele fala de 2 lugares ordinários, comuns. O primeiro é a Santa Missa. Na missa, o Espírito Santo é dado. É por ele que as ofertas se mudam no corpo e no sangue de Cristo. O Espírito Santo é dado a nós quando comungamos o corpo de Cristo na Eucaristia. O segundo lugar ordinário onde o Espírito Santo é dado é nas Escrituras. Isso significa que enquanto nós ouvimos a palavra, ouvimos as leituras, enquanto vocês ouvem essa homilia, o Espírito Santo é dado, é derramado em abundância sobre nós. Quando você lá na sua casa toma as Escrituras nas mãos, lê, medita, o Espírito Santo é dado, é derramado nas nossas almas. E ele fala de uma terceira via, que é a via extraordinária para a ação do Espírito de Deus. Que via é essa? Nós já conhecemos. Ele diz, é a oração. É quando nós abrimos a boca e dizemos, vem Espírito Santo. E todas as vezes que nós o dissermos, ele virá sobre nós. Então aproveitemos desses lugares onde o Espírito Santo está sendo dado. Nós temos a oportunidade de estar nesses 3 lugares nessa missa. Vamos participar da Eucaristia, estamos ouvindo a palavra. E mais no final nós vamos pedir, vem Espírito Santo sobre nós.